Olá, boa noite, a paz do Senhor. Fui desafiado a falar sobre algumas questões sobre debates, com o intuito, com a finalidade de animar os irmãos a participarem do fórum, se engajarem no fórum. E eu trago aqui a vida de Estevão. A Bíblia vai dizer que Estevão, ele era alguém cheio do Espírito. Ele estava, por exemplo, perante o sinédrio, ou seja, estava ali como um momento de discipulado. Ele já foi discipulado de testemunho, né, diante das autoridades, onde ele era acusado e havia testemunha que iriam julgar ele ali. E a Bíblia diz que os opositores dele eram fracos. Por quê? Porque, de acordo com Atos capítulo 6, versículo 10, Estevão tinha umas virtudes como debatedor que lhe garantiam um bom êxito. Vejamos isso. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Ou seja, Estevão era um debatedor guiado pelo Espírito Santo que estava ali falando diante do sinédrio com a sabedoria, né? Então, aí, dois princípios quando vamos debater: o Espírito Santo nos guiando com a sabedoria da palavra. Foi justamente isso que eu ouvi hoje no culto, que o Espírito nos guia em toda a verdade, porque a aplicação não era propriamente para debates, mas podemos aplicar, né? E aí, outra virtude que nós desenvolvemos quando estamos debatendo, que está lá em 2 Timóteo, a debate que um crente deve participar. Pergunta fundamental é: esse debate vai edificar? Vai construir na vida do ouvinte ou de uma testemunha que estiver ouvindo? Se a resposta é positiva, nós vamos seguir o que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus conceda o arrependimento para que conheçam plenamente a verdade. Que tipos de debate o crente deve evitar? Aqueles que são questões loucas e insensatas. Então, se um debate edifica, o crente deve participar, né? A gente pode pensar em debates dentro de evangelismo. Está preparado se alguém te perguntar ou trouxer uma lógica distorcida e você tem que ali defender a fé. Dentro de escola dominical, né? Essa dinâmica é boa para estudar. Falando em escola dominical, preparação para o debate. Vamos lá. Atos 11, 17. Estou olhando aqui na Bíblia para não errar. Mas é um texto conhecido dos bereanos. Atos 17, 11. Me deu corrigindo, vamos ver. Aqui está na Bíblia, 17, 11. Ora, os de Bereia eram mais nobres ou prudentes que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, examinar o argumento que você recebe do próximo
no caso do outro debatedor, no caso do fórum, de todos os irmãos que se dispõem a debater com sabedoria, guiados pelo Espírito, com mansidão e com exame. Quatro aqui, características de um crente debatendo. Muito legal a gente ver isso na palavra de Deus. E uma quinta virtude, que eu poderia dizer, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Texto clássico aí para os apologistas, diz o seguinte: antes, ou seja, antes do debate, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, aproveitar o debate como um devocional, você vai se santificar, porque você está em contato com a palavra que é santa. Cristo como Senhor, ou seja, uma submissão da sua vida, o coração, né? Coração entre aí as facetas da alma e do espírito, consciência, razão, emoção, vontade, o local da adoração também no espírito, para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós, né? Pense na pergunta, tema da semana, como um pedido de razão. Por que você acredita, né, que todas as pessoas são pecadoras? Como as pessoas, como a culpa se manifesta, que é o tema que vamos debater essa semana, né? Como a culpa se manifesta na visão arminiana. Tem diferença, calvinismo, arminiano, sobre o momento. A gente poderia pensar no pecado imputado. A gente está falando da culpa na consciência somente, ou da culpa que Adão traz a toda a humanidade diante de Deus, a culpa jurídica, né? Essa culpa, por exemplo, é diferente de quando alguém é processado. Aqui eu já estou pensando como advogado. Mas é isso, né? Você está santificado. Então, 5 virtudes que vão nos ajudar a debater: sabedoria, ser guiado pelo Espírito; mansidão; exame, a 4ª virtude, examinar as Escrituras; e a 5ª virtude, santificação. Amém? Por aí, né? E aí tem outras, dentro do exame você vai estudar, vai ler sobre o assunto, vai tirar as suas dúvidas. Por exemplo, no debate anterior sobre Theotokos, né, que a gente debateu, o meu coração estava voltado para organizar o assunto na minha cabeça, né? Entender como o assunto se encaixava ali. Depois, graças a Deus, consegui entender a personalidade ali de Cristo, essa união, e onde cada heresia negava um aspecto da verdade. Aí depois, né, aspectos devocionais entram, né, pensando na parte prática, né, porque esse debate vai nos preparar para servir na igreja. Então, a própria palavra, né, fala que nós devemos debater com essas virtudes. Então, veja o debate como uma oportunidade para você desenvolver essas 5 virtudes. Mais uma vez, lembrando, não vai estar na mesma ordem, né, mas guiado pelo Espírito, sabedoria, exame da Escritura, mansidão e santificação. Amém? Deus abençoe, até a próxima. Fui. E quem participar, a gente aí pode estar preparando um brinde, um incentivo. Claro que o incentivo maior é o seu conhecimento da palavra de Deus, sua comunhão com Deus, crescendo através do debate, né? Que é uma forma também de aprofundar os estudos, 2 aulas só
de cada matéria ajudam, claro, mas há assuntos que demandam um aprofundamento. E aí, 7 dias da semana pensando num tema, você vai conseguir se aprofundar. Fica na paz. Bom debate a todos. E a gente se vê no fórum.